gatinhos e gatinhas, eu sou a Maria. Eu sou o pai da Maria. Hoje nós vamos falar sobre a exceção. Pois a regra é a inegável e emocionante mobilização do Brasil inteiro em ajudar o Rio Grande do Sul a se reconstruir dos inúmeros estragos humanos e materiais que as enchentes trouxeram. Estamos falando de forças policiais de outros estados, bombeiros, veterinários, influenciadores e celebridades, e sociedade do Brasil inteiro que está doando recursos. E principalmente os voluntários que trabalharam e continuam trabalhando para fornecer dignidade a milhares de desabrigados. Muito obrigado, Brasil! Brasil! Mas, como diz o bom e velho ditado, quem não ajuda, não atrapalha. Nosso objetivo aqui não é destilar o ódio, mas sim registrar, dar conhecimento e principalmente exercer nosso direito de resposta. A primeira declaração infeliz foi de um famoso cartunista. Ele é Jean Galvão, um experiente artista que atua desde 1999, há 25 anos, na tradicional mídia brasileira Folha de São Paulo. Foi exatamente nessa mídia, no dia 5 de maio, no auge das enchentes no Rio Grande do Sul, Jean publicou essa charge. Nós, ao ler a charge, na mesma hora, entendemos um tom de deboche, de piada. Em exatamente o momento nada adequado para isso. Obviamente pegou muito mal e teve várias declarações criticando a publicação da Folha de São Paulo. Entre elas está a do nosso poeta gaúcho, Fabrício Carpinejar. Na publicação, Carpinejar lembrou das escritas da bandeira do Rio Grande do Sul: liberdade, igualdade e humanidade. E se manifestou dizendo a falta de humanidade que a charge trouxe, sendo que era essa humanidade que mais se fazia necessária nesse momento delicado. Após a rápida repercussão negativa, Jean Galvão fez um post nas redes sociais se desculpando. Ele explicou que a ideia de entendimento era que o sofrimento era tão grande daquela criança que as lágrimas encheriam tanto quanto a enchente. De fato, eu não entendi assim. Nem eu. Nem boa parte do Brasil. Uma gafe. Pode acontecer até mesmo com um artista experiente. E vocês? O que acham? A segunda declaração infeliz não foi em um jornal. Nem um programa de TV. Não foi nem mesmo um post em rede social. Foi um simples comentário em um post que já gerou repercussão negativa e até mesmo a demissão de Cíntia Cruz. O comentário foi no perfil do Instagram chamado Floripa Discover de Santa Catarina. Atualmente o perfil está fora do ar, não sabemos por quê. Durante as enchentes, o vídeo de um gaúcho viralizou no perfil, fazendo churrasco em meio aos alagamentos. Após o perfil divulgar o vídeo e dividir opiniões, Cíntia Cruz, pré-candidata a vereadora de Florianópolis, fez o seguinte comentário: não é à toa que a Mãe Natureza está limpando o lugar que mais consome carne no país. Gente, como se o fato de consumir carne estivesse ligado de alguma forma a uma punição da natureza. Imagina, olha aqui, gente, as enchentes só prejudicaram vocês porque estão toda hora fazendo um churrasquinho, tá ok? Basta criar vegetariano ou vegano que a tendência é não haver mais enchentes. Simples assim. Todos nós sabemos que as enchentes são resultados de uma ação humana global. Dona Cíntia, só agora, em 2024, 53 pessoas morreram por ondas de calor na Índia, país que consome muito pouco de carne bovina. Pelo visto, a sua brilhante teoria caiu por terra, hein, guria? Esse comentário postado no auge das enchentes, no início de maio de 2024, gerou uma enxurrada de críticas. E até mesmo a demissão de Cíntia, que até então era assessora do deputado estadual e pré-candidato à prefeitura de Florianópolis, Marcos José de Abreu. Cíntia chegou a mudar o seu perfil nas redes sociais de público para privado, em função das críticas. Ela é ativista social em Florianópolis e há 12 anos atua em coleta de lixo orgânico em comunidades de Floripa. Ela chegou até a se retratar nas redes sociais, se desculpando pelo comentário infeliz. Preferimos acreditar que foi só um comentário sem filtro, entre pensar e falar. Então, segue o jogo. Mas vê se bota um filtro nessa cabeça, guria. Mas que barbaridade. Mas que barbaridade!
Gente, além de cuidar do consumo de carne, as enchentes também estão associadas aos hábitos religiosos, viu? Vamos prestar atenção aí, tá? O povo gaúcho tá tudo errado, hein? É isso que o terceiro comentário infeliz afirmou. Em um discurso numa missa dia 8 de maio. Quem diria uma missa solidária em oração ao Rio Grande do Sul. O padre Paulo Silva, gaúcho, da paróquia São Vicente de Paulo, em Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul, em discurso ao lado da gloriosa bandeira do Rio Grande do Sul, afirmou que o povo gaúcho tem abraçado o satanismo e a bruxaria. Vou passeando na hora do Guaíba e vou encontrar mulheres passeando de vassoura e homens com rabo e tridente na mão. Desconfio que o padre se referia ao culto das religiões históricas brasileiras de origem africana. Tu não vai ficar só desconfiado, pai. Em outra parte do discurso, o padre afirmou que o gaúcho é o povo mais ateu do Brasil e que Porto Alegre tem mais centro de macumba do que todo o estado da Bahia. Não é possível, dá pra parar o mundo em pleno século XXI ouvir isso? Vai, padre, eu agradecer. É como se as enchentes fossem um castigo para todas as pessoas que têm crenças religiosas diferentes do senhor, né, padre? Padre Paulo da Silva, de novo, as enchentes foram resultado de ações humanas globais, de anos. Em 2024 tem seca no Amazonas, fortes enchentes no Afeganistão, China e Europa. O Rio de Janeiro registrou a sensação térmica de 52 graus. Tem mortes por ondas de calor na Índia e França. Agora! As enchentes do Rio Grande do Sul não são isoladas. E principalmente não estão atreladas ao fato das pessoas escolherem ser ateu ou cultuar religiões de origem africana. Não é o povo gaúcho que está equivocado em praticar a religião que quiser. Mas sim o senhor, padre, que está praticando intolerância religiosa com um povo que precisa reconstruir um estado inteiro. Tá, mas calma, pai. Um pouco, porque... Porque tem mais. Quê? Sim, pai. Além do padre Paulo Silva, a influenciadora digital Michele Dias de Abreu, no dia 5 de maio, associou as tragédias no Rio Grande do Sul à maior quantidade de terreiros de macumba no seu perfil das redes sociais. A mineira, que trabalha com treinamento, liderança e autoestima, acabou com a confiança de milhares de brasileiros que cultuam religiões africanas. Ela afirmou, assim como o padre, que as enchentes são resultados da ira de Deus, porque o Rio Grande do Sul tem mais culto de religiões afro que a própria Bahia. Que Deus malvado que eles cultuam, hein? Michele, no dia 6 de maio, já fez uma declaração se retratando e pedindo desculpa, afirmando que as crenças religiosas não têm nada a ver com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas parece que o Ministério Público de Minas Gerais já tinha denunciado a influenciadora por intolerância religiosa. Além de se retratar, a influenciadora tornou suas redes sociais de pública para privada, tirou os vídeos do ar e bloqueou os comentários. Se não me engano, o Ministério Público também tá dando uma puxadinha de orelha no padre Paulo. Nosso querido povo de Umbanda e demais crenças africanas. Vamos fazer fortes orações para abrir a mente dessas pessoas, isso sim. Aproveitando essas preces todas, vamos orar pela influenciadora nordestina Aline, que destilou seu ódio dos gaúchos durante as enchentes de maio de 2024. Por volta do dia 5 de maio, a Aline posta um vídeo com a seguinte legenda: Deus não castiga, ele é justo. Se referindo que o que aconteceu no Rio Grande do Sul seria uma justiça de Deus, por causa de alguns comentários isolados que alguns gaúchos fizeram nas eleições presidenciais de 2022. Quanto ódio no coração, hein, Aline? Vamos lá, para ela, os mais de 170 mortos e mais de 680 mil desalojados de mais de 80% dos municípios gaúchos que perderam suas casas e familiares foi justiça de Deus. Ela justificou porque em 2022, na disputa política, alguns gaúchos falavam que teria que cair uma bomba no Nordeste por eleger nosso atual presidente. Ou seja, os comentários de ódio por motivação política de alguns gaúchos fazem com que toda catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul seja algo justo. Em tom agressivo, só faltou a Aline dizer bem feito na sua fala. Ainda disse que os gaúchos têm a língua podre e que detesta ter o desprazer de trabalhar com os sulistas.
Nenhuma família vulnerável à catástrofe ambiental mereceu o que aconteceu. A fala da influenciadora foi tão ou mais cruel quanto a fala infeliz de alguns gaúchos em 2022. Então, como influenciadora, destilou o seu ódio sem diferença nenhuma de qualquer outro discurso de intolerância. Assim como tu, Aline, tens orgulho de ser nordestina, nós também temos orgulho de ser gaúchos. E sabe o que a gente deseja pro teu Nordeste? Todo o amor do mundo! Pois o ódio não se combate com o ódio. E tu, como uma influenciadora de sucesso, deveria ter maturidade suficiente para entender isso. Da sua responsabilidade social, algo que tu simplesmente não teve. Sem contar que pessoas ruins têm a natureza ruim, independente de sua ideologia política, de sua classe social, de sua cor, etnia, orientação sexual e lugar onde nasceu. Ser malvado ou não só tem a ver com o seu caráter. São coisas totalmente distintas, viu? Então nós, aqui do Sul, desejamos muita evolução espiritual pra ti, viu, Aline? O último comentário, e não menos importante, revelam que essas pessoas não foram as únicas a alegar que catástrofes são bem-vindas para castigar um povo. No outro vídeo nosso que a gente mostrou imagens das enchentes, teve esse comentário que vocês podem ver na tela. Os gaúchos estão colhendo o que plantaram, Deus mostra. De novo, a gente vê o nome de Deus para justificar o ódio. Esse bendito comentário foi feito por Marlene Sinestra. Só isso que sabemos dela. Mas deixamos aqui nossa resposta. Que Deus te dê sabedoria, Marlene. Que você está precisando, viu? Abaixo tem todos os links dos conteúdos que apresentamos para vocês. Assim como formas de ajudar as famílias do Rio Grande do Sul. E vocês, concordam ou discordam desses relatos? Comentem aqui e que comecem os jogos. Um beijo! A alegar que catástrofes são bem-vindas para castigar o fogo. O fogo? O fogo! Basta virar vegetariano ou vegano que não vai ter mais a ver. Me confundi. Muito bom. Falar com raiva todo amor do mundo eu bugo a cabeça.